nome é Tânia, eu sou professora de matemática da Escola Estadual Monsenhor Henrique Nicopelli, da cidade de Santa Bárbara do Oeste, e estarei aqui com vocês hoje numa aula para o 6º ano. O tema da nossa aula de hoje são múltiplos e divisores de um número natural, números primos e números compostos. Vamos iniciar a nossa aula de hoje com a definição do que são os múltiplos de um número natural. Então, os múltiplos, eles são obtidos ao multiplicarmos esse número por todos os números naturais. Então, os números naturais, eles representam quantidades inteiras. Eles estão presentes no nosso dia a dia, de acordo com essa definição, representando quantidades inteiras. O primeiro número natural é o zero. Os próximos, eu vou adicionando um número para obter os outros números naturais. Então, 0, 0 mais 1, 1 mais 1, 2. Assim são os nossos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Escreva os múltiplos dos números. Então, o primeiro exemplo que eu tenho aqui é o número 4. Então, vou fazer a seguinte representação para indicar que nós estamos fazendo os múltiplos de 4. O M indicando múltiplos, o 4 entre parênteses. Então, agora eu sei que eu vou colocar todos os números multiplicados por 4, todos os resultados. Então, lembra lá dos números naturais? Quem é o primeiro número natural? O 0. Então, eu vou fazer 4 vezes 0, 0. O 0 é o resultado de uma multiplicação, do 4 por 0. Qual é o próximo múltiplo de 4? É o resultado dele pelo próximo número natural. Próximo número natural, 1. 4 vezes 1, 4. E assim eu vou multiplicando e colocando os resultados. 4 vezes 2, 8. Então, vou colocar o 8. 4 vezes 3, 12. Vou colocar o 12. Mas quanto que a gente tem que colocar? Quantos são os números, os múltiplos de 4? São infinitos também, iguais os números naturais que eu falei para vocês. Eles não têm fim. Múltiplos de 7. Então, de acordo com a definição que já foi passada, vocês já conseguem também calcular os múltiplos de 7. Vamos indicar a representação dele. Como que representamos que estamos fazendo os múltiplos de 7? Colocando o M e o 7 entre parênteses. Agora eu sei que todos os números que eu colocar ali dentro são múltiplos de 7. Voltando lá nos números naturais. Qual é o primeiro número natural? 0. 7 vezes 0, 0. Então, o primeiro múltiplo de 7 é o 0. Vamos multiplicar agora o 7 por 1 e nós vamos colocar o resultado ali, que ele vai ser um múltiplo de 7. 7 vezes 1, 7. Então, todos os resultados da multiplicação dos números naturais por 7, eu vou colocar ali. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. Vou fazer a mesma coisa. Os múltiplos de 7, eles são infinitos, eles não têm fim. Então, eu posso ficar fazendo aqui um monte de múltiplos e eles não vão terminar. Então, esse exemplo 2 aqui, eu tirei da 22ª P do 6º ano. Observe a sequência numérica a seguir. Então, na sequência ali na tabelinha, eu tenho os números 5, 10, 15, 20, 25 e 30. Agora, vamos identificar a informação ali embaixo para saber o que o exercício está pedindo para a gente fazer com esses números. Podemos dizer que nessa sequência, os termos são múltiplos de... Então, no slide anterior, nós aprendemos que são múltiplos. Vamos colocar eles na prática agora? Será que todos esses números que estão ali, eles são múltiplos do número 35? Vocês vão analisar ali e eu vou analisar aqui com vocês também. Então, múltiplos de 35. Múltiplos de 35 são os resultados da multiplicação de 35 por todos os números naturais. Qual é o primeiro número natural mesmo? 0. Então, 35 vezes 0, 0. Vou colocar o 0 aqui. O próximo número natural é o número 1. 35 vezes 1, 35.
Próximo número natural, 2. 35 vezes 2, 70. Vou colocar os 3 pontinhos aqui, porque é infinito, mas vamos parar e analisar agora? Analisem junto comigo aí de casa. Eu tenho os números 0, os números que estão ali em cima, eles são 0, 35, 70? Não são. Então, esses números ali não são múltiplos de 35. Então, a alternativa correta não é a A. Vou para a alternativa B agora. 30 vezes 0, 0. 30 vezes 1, 30. 30 vezes 2, 60. Eu acho que com essa quantidade de múltiplos eu já consigo analisar. Esses números 0, 30 e 60 são os mesmos números que estão no exercício? Não são. O que isso significa? Todos aqueles números ali não são múltiplos de 30. Múltiplos de 6. Então, os múltiplos de 6 é o resultado da multiplicação de 6 por todos os números naturais. Começando com 0. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes o 2, 12. 6 vezes o 3, 18. Espero que a tabuada de vocês aí estejam em dia para a gente poder fazer esses exercícios, tá bom? Vamos analisar aqui agora. Eu tenho 0, 6, 12, 18. Mas esses números estão aqui no quadro que a gente está analisando? Não estão. O que isso significa, pessoal? Os números que estão ali não são múltiplos de 6. Então, sobrou agora para a gente analisar a alternativa D, que é o número 5. Vamos confirmar junto comigo se todos esses números são realmente os múltiplos de 5? Então, múltiplos de 5 é igual. Primeiro múltiplo de qualquer número, qual é mesmo que eu já falei para vocês? Número 0, isso mesmo. 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. Então, todos os resultados eu vou colocando ali, porque todos os resultados são múltiplos. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. Olha a tabuada aí novamente, hein? Os números que nós tivemos ali dos múltiplos são os números que fazem parte do exercício? Nós temos o número 5 aqui, lá na tabelinha? Temos. Temos o número 10? Temos também. Temos o número 15? Sim. Temos o 20? Sim. Temos o 25? Sim. Faltou o 30, mas 30 também é múltiplo, ó, só faltou eu acrescentar aqui. 5 vezes 6, 30. Então, 30 também faz parte dos múltiplos. Ok? Então, esses números dessa sequência são múltiplos de quem? Múltiplos do número 5. Agora, nós vamos verificar os múltiplos comuns. Na verdade, nós vamos verificar o mínimo múltiplo comum. Qual é a definição disso daí? O mínimo múltiplo comum de 2 ou mais números é o menor número diferente de 0 que é múltiplo desses números. Então, nós vamos usar o conceito dos múltiplos que nós já aprendemos. Aliás, espero que vocês tenham aprendido. Vamos usar esse conceito para resolvermos o MMC, tá bom? Vamos determinar aqui o MMC do 3 e o 4. Os múltiplos comuns que o 3 e o 4 têm, eu tenho que fazer os múltiplos de cada um separado. Então, primeiro, vou fazer os múltiplos de 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Lembrando que eu coloco ali os resultados. 3 vezes 3, 9. Vezes 4, 12. Não vou continuar porque os múltiplos são infinitos. Vou colocar os 3 pontinhos para indicar isso. Vou fazer os múltiplos de 4. Quais são os múltiplos de 4? 0, 4, 8, 12, 16. Lembra que os múltiplos de 4 são infinitos? Aliás, os múltiplos de qualquer número são infinitos. Então, vou parar por aí e vou colocar os 3 pontinhos para indicar.
Tem alguns múltiplos que são múltiplos de 3 e são múltiplos de 4 também? Vamos analisar então. Tem o 0. Então, vou anotar aqui, ó. Quais são os múltiplos comuns? Então, o 0 tem nos 2. O 3 tem nos 2? Não tem. O 6 tem? Não tem. Observamos aqui que também tem de igual o número 12. Então, em comum dos que aparecem aqui, nós encontramos o 0 e o 12. Só que o MMC significa mínimo múltiplo comum. Olha a palavrinha mínimo. Então, dos dois, eu tenho que observar o menor. Só que, de acordo com a definição também, o 0 não conta. Então, tirando o 0, qual é o menor múltiplo que os dois têm em comum? O 12. O que isso significa? Que o 12 é o MMC, é o mínimo múltiplo comum de 3 e de 4. Em um país, o presidente eleito deve permanecer 4 anos em seu cargo, os senadores 6 anos e os deputados 3 anos. Nesse país, houve eleição para os 3 cargos em 2016. Durante uma aula de matemática, o professor propôs calcular a próxima eleição para os 3 cargos. O ano da próxima eleição será... O presidente, ele fica 4 anos em seu cargo. O que isso significa? Que de 4 em 4 anos terá uma eleição para presidente. Então, se hoje, esse ano, teve uma eleição, então é o ano 0, não passou nenhum ano, agora 0. Então, daqui a 4 anos, terá uma nova eleição para presidente. Então, daqui a 4 anos... O número 4. Daqui a 4 anos, terá outra eleição. 4 mais 4, 8. Daqui a 4 anos, terá outra eleição para presidente. 12. Depois de mais 4 anos, eleição novamente. 16. E vai indo assim. De 4 em 4 anos, terá a eleição de presidente. Senadores, a eleição ocorre de 6 em 6 anos. Então, se foi hoje, esse ano, a eleição para senador, vai ocorrer outra novamente só daqui a 6 anos. Então, daqui a 6 anos, foi a eleição. Daqui a 6 anos novamente, terá outra eleição. 6 mais 6, 12. Daqui a 6 anos, outra eleição. 18. E vai indo assim, de 6 em 6 anos, eleição para senador. Agora eu vou analisar deputado. De quanto em quanto tempo é a eleição de deputado? 3 anos. O cargo dele é 3 anos, então de 3 em 3 anos tem que haver uma nova eleição para escolher novamente os deputados. Então teve esse ano. Aqui agora, esse ano, 0. Só vai ter outra eleição daqui a 3 anos. Então, 3. Daqui a 3 anos, novamente, terá outra eleição. 3 mais 3, 6. Daqui a outra eleição, novamente, terá outra eleição. Daqui a 3 anos, terá outra eleição. 9. Mais 3 anos, outra eleição. 12. E vou colocar os 3 pontinhos, porque... toda vez, nesse ciclo de 3 em 3 anos, haverá uma nova eleição para deputados. O que nós vamos analisar agora? Hoje aconteceu uma eleição, né? Todo mundo junto para os 3 cargos ao mesmo tempo. Quando que vai acontecer outra? Onde a eleição vai ser para os 3 cargos ao mesmo tempo? O que eles têm em comum? O 12. Então, isso significa que se tiver hoje uma eleição para os 3 cargos, terá outra novamente daqui 12 anos. A última eleição que ocorreu com os 3 cargos ao mesmo tempo foi em 2016.
A cada 12 anos tem uma nova eleição contemplando os 3 cargos novamente. Então, se 2016 foi a última eleição, 2016 mais 12 anos, 2028. Então, a próxima eleição, que ocorrerá com os 3 cargos novamente, será no ano de 2028. Vou ler aqui junto com vocês a definição de divisores. Divisores de um número natural são todos os números naturais que, ao dividirem tal número, resultarão em uma divisão exata, isto é, com resto igual a zero. Então, é considerado divisor de um número aquele número que divide um número natural, dá uma divisão exata e deixa um resto zero. Vamos lá no primeiro exemplo. Temos alguns números aqui para acharmos os divisores. Então, o primeiro número que eu tenho é o 8. Então, eu tenho que encontrar aqui dos números naturais aqueles que dividem o 8 e deixam o resto zero. Para identificar que eu estou fazendo os divisores, eu vou colocar um D e o 8 entre parênteses. Essa nomenclatura aqui identifica que eu estou fazendo os divisores do número 8. Lembra lá dos números naturais do começo da apresentação? Eles começam pelo zero, não é mesmo? Então, o que eu vou começar a identificar? 8 divide por zero? Não divide. Aliás, nenhum número divide por zero. Essa divisão não existe, tá? Então, zero não é divisor do 8, porque 8 não divide por zero. Qual que é o próximo número natural? 1. Será que 1 é divisor do 8? 8 dividido por 1 dá 8 e deixa resto zero. Então o 1 é divisor do 8, tá? Próximo número natural, o 2. 8 divide por 2, dá uma divisão exata e deixa resto zero. 8 dividido por 2 dá 4 e deixa resto zero. Então, o 2 também é divisor do 8, tá? Próximo número natural é o 3. Será que 3 é divisor do 8? Vamos lá fazer a continha. 8 dividido por 3 dá um valor e resto zero? Não dá um valor do resto zero. Observem que lá na tabuada do 3 não tem o número 8. Então, o 3 não é divisor do 8. Então, não coloco o 3, porque não deixou resto zero. Vou para o próximo número natural, o 4. 8 divide por 4 e deixa resto zero? Divide. Eu vou colocar o número 4 aqui. Próximo número natural, 5. 8 divide por 5 e deixa resto zero? Não, vai deixar um resto aí. Então, o 5 não vou acrescentar ali, porque ele não é divisor do 8. O 6 é divisor? Não. O 7 é divisor? Não. O 8 é divisor? É. 8 dividido por 8 dá 1 e deixa resto zero. Então, o 8. Vou fechar aqui. Ao contrário dos múltiplos, os divisores são finitos, tá? Eles têm um fim, ele tem um começo e tem um fim, tá bom? Então, divisores do número 50 é igual. Então, vamos começar com o 1, que é o primeiro número natural. Aliás, ele é o segundo, só que nós já vimos no exemplo anterior que o 0 não é divisor de ninguém. Então, a gente começa a verificar pelo 1. 1 é divisor de 50? Eu divido 50 por 1 e dá resto zero. Nessa divisão, eu já achei 2 divisores do 50 de uma vez. O 1 e o resultado dessa divisão também é. Então, 50 dividido por 1, 50. Então, eu já posso colocar o 50 como divisor. Vou para o próximo número natural, que é o 2. 50 divide por 2 e deixa resto zero? Bom, na dúvida, vocês vão ter que fazer essa divisão. Como ele é um número par, e número par sempre divide por 2, então 50 divide por 2. Vou colocar o 2 aqui. Vou já ver o resultado. Qual é o resultado da divisão de 50 por 2? 25, que significa
que 25 também é divisor. Então, já vou lá no finalzinho e vou colocar o 25. Próximo número natural, 3. 50 divide por 3? 50 não divide por 3, tá? Pode fazer a continha, verificar, vocês vão ver que não divide, vai sobrar resto. Então, isso significa que o 3 não é divisor. O 4 é divisor do 50? Não é. Se eu for realizar a operação de divisão de 50 por 4, vou ver que também vai deixar resto. Então, não é divisor. O 5 é divisor do 50? O 5 é. Quanto que é 50 dividido por 5? 10. Então, o 10 também é divisor do 50, tá bom? Vou colocar aqui. Fazendo isso, olha, eu já determinei todos os divisores dos 50. Não tem mais nenhum outro número que eu preciso verificar nesse caso. Já verifiquei já achei todos. 50 dividido por 1, 50. 50 dividido por 2, 25. 50 dividido por 5, 10. Eu precisaria só verificar alguns números aqui entre 5 e 10. Vamos verificar só para a gente ter certeza? 50 divide por 6? Não divide. 50 divide por 7? Não divide. 50 divide por 8? Não. 50 divide por 9? Também não. Então, nesse meio entre 5 e 10 não tinha nenhum outro divisor. Pronto. Fazendo isso, eu já consigo encontrar dois divisores ao mesmo tempo. Quando for um número maior, talvez valha a pena fazer desse jeito. Bom, pessoal, para o nosso segundo exemplo agora, eu trouxe aqui 12 pirulitos para demonstrarmos a situação da Simone, que é a nossa situação problema. Simone comprou 12 pirulitos. Ela irá fazer pacotes com a mesma quantidade de pirulitos para vender e não quer que sobre nenhum. Ela conseguirá fazer pacotes com 3 pirulitos cada um? Então, eu tenho os 12 pirulitos agora. Vou separar igual a situação da Simone. 3 pirulitos em cada pacote. Vamos ver o que vai acontecer? 3 pirulitos, um pacote. 3 pirulitos, outro pacote. 3 pirulitos, outro pacote. 3 pirulitos, outro pacote. Olha só o que aconteceu. Conseguimos fazer 4 pacotes de pirulitos e não sobrou nenhum. Então, o que nós descobrimos fazendo essa divisão dos pacotinhos? Que conseguimos ter 4 pacotinhos com 3 pirulitos para cada pacote. Não sobrou nenhum, que também era a condição da Simone. Por que isso aconteceu? Porque o 3, ele é divisor do número 12. Então, quando eu divido 12 por 3, a divisão dá exata e dá resto 0. Vamos analisar a segunda situação? Será que eu consigo fazer pacotinhos com 5 pirulitos cada um? Vamos fazer o teste? 1, 2, 3, 4, 5 pirulitos. Fiz um pacote. 1, 2, 3, 4, 5 pirulitos. Consegui fazer um outro pacote. Mas olha só o que aconteceu. Sobraram 2 pirulitos. Por que isso aconteceu? Porque 5 não é um divisor de 12. Quando eu vou fazer a operação de 12 dividido por 5, não dá um resultado exato. Por isso que aconteceu isso. Na divisão, tem sobra. E aqui também foi o que aconteceu. Sobraram 2 pirulitos, tá? Vamos analisar a terceira situação. Será que nós conseguimos fazer pacotinhos com 6 pirulitos cada um? Vamos verificar? Vocês podem fazer junto comigo se vocês tiverem pirulitos em casa, tá? Vamos fazer os 6 em cada um. 2, 3, 4, 5, 6. Montei um pacotinho. Vou ver se eu consigo montar outro pacotinho com a quantidade restante. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha só, os 12 pirulitos deu para fazer a quantidade certinha. Então, o que aconteceu agora? Consegui fazer 2 pacotes com 6 pirulitos cada um, com os 12 pirulitos que a Simone tinha.
Quarta situação, será que dá para fazer pacotinho com 8 pirulitos cada um? Vamos verificar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nossa, consegui fazer só um pacotinho e me sobraram 4 pirulitos que não dá para fazer outro pacotinho. Então, teve um pacotinho com 8 pirulitos e restaram 4. Mas, de acordo com o que a Simone gostaria que acontecesse, não pode sobrar nenhum pirulito. Por que que isso aconteceu? Porque 8 não é divisor de 12. 12 dividido por 8 não é uma divisão exata. Vamos iniciar o máximo divisor comum, que é representado pela sigla do MDC. O que seria o máximo divisor comum? O máximo divisor comum de 2 ou mais números naturais é o maior número que é divisor de todos esses números. Então, lá, a mesma coisa que eu fiz nos múltiplos, aqui eu vou ter que fazer parecido. Eu vou ter que verificar os divisores que eles têm em comum e dos que eles têm em comum, eu tenho que verificar qual é o maior deles. Exemplo 1. Obtenho o máximo divisor comum, que seria o MDC, do 8 e de 12. Se eu tenho que comparar os divisores que eles têm em comum para achar o maior deles, o máximo, então eu tenho que saber todos os divisores desses dois números. Divisores de 8, tem o 1, o 2, o 4 e o 8. Então, divisores nós já sabemos fazer. Vocês aí em casa também podem ir fazendo junto comigo, porque a gente já aprendeu. Então, divisores de 12, eu tenho o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. O que eu vou analisar agora? Quais divisores eles têm em comum? Quais números naturais aparecem como divisor do 8 e também do 12? Então, quem aparece? O 1 aparece como divisor dos dois. Vou anotar o 1 aqui. O 2, ele também aparece como divisor dos dois números. Vamos anotar o 2 aqui? O 4, ele também aparece como divisor do 8 e do 12. Vou anotar o 4 aqui. Tem mais algum número que é divisor do 8 e também do 12? Não, né? Acabou. 8 eu não tenho aqui, 6 não tenho aqui e 12 não é divisor do 8. Então, em comum, quem é que eu tenho? O 1, o 2 e o 4. Só que o MDC, ele é o máximo. Então, se ele é o máximo, ele é o maior que tem. Entre o 1 e o 2 e o 4, qual é o maior divisor que eu tenho? Número 4. Então, o máximo divisor comum entre 8 e 12 é o número 4. Esse exercício foi retirado lá da 22ª P do 6º ano. Um comerciante comprou um lote de cabos e quer colocá-los à venda em pedaços, o maior possível, com o mesmo comprimento e sem haver perdas. Sabendo que os cabos têm comprimento de 96 metros, 60 metros e 84 metros, qual a medida dos pedaços a serem oferecidos aos clientes? Então, o comerciante, ele comprou um lote de cabos de 96 metros, de 60 metros e de 84 metros. Agora, ele vai cortá-los em pedaços para poder vender. Só que tem uma condição aí. Tem que cortar as três medidas em pedaços com o mesmo comprimento. Então, eu não posso cortar, ele não quer cortar o 96 de um tamanho, o 60 do outro e o 84 do outro. Ele quer cortar de uma maneira que todos tenham a mesma medida. O que eu vou procurar depois? Eu vou procurar os divisores em comuns que eles têm. Então, já temos aqui todos os divisores do 96, todos os divisores do 60 e todos os divisores do 84. Quais eles têm em comum? Vamos circular? Só que o comerciante, ele quer dividir no maior pedaço possível.
Então, os comprimentos que ele poderia cortar seria de 1 metro cada um, 2 metros os pedaços, 3 metros cada pedaço, 4, 6 e 12. 12 pedaços, pedaços de 12 metros ele conseguiria fazer. Qual que é o maior deles? Qual o pedaço maior que ele vai conseguir cortar? 12 metros. Vamos começar os números primos, tá? Tem uma definição aqui pra gente. Um número natural maior que 1 é primo quando é divisível somente por 1 e por ele mesmo. Então, os números primos, eles têm apenas 2 divisores. Um tem que ser o 1 e o outro tem que ser ele mesmo. Coloquei alguns exemplos de números primos aqui para vocês analisarem. O 2, ele é um número primo. Por quê? Porque ele só tem 2 divisores. Ele divide por 1 e ele só divide por ele mesmo. São os únicos divisores do número 2. O 1 e ele mesmo. O 5 também é um número primo. Quais são os divisores do 5? O 5 só divide por 1 e só divide por ele mesmo. Ele só tem 2 divisores, por isso que ele é um número primo. Seu com 2 e com 5 é o número 11. Ele também é um número primo. E por que ele é um número primo? Porque ele só tem 2 divisores. Ele só tem 2 divisores, o 1 e ele mesmo. 17. 17 também é um número primo. Por quê? Só tem 2 divisores. Ele só divide por 1 e por ele mesmo. Podemos testar todos os números naturais aí. Não divide, porque ele só tem como divisor o 1 e ele mesmo, que é o 17. Complementando os números primos, temos os números compostos. Vou ler a definição com vocês e depois eu faço a demonstração aqui embaixo. Então, um número natural maior que 1 é composto quando é divisível por mais de 2 números naturais. Então, vamos analisar o 8. Quais divisores nós temos para o número 8? Bom, o 8 ele divide por 1, não divide? Porque o 1 é divisor de qualquer número. O 8 divide por 2, o 8 divide por 4 e o 8 divide pelo próprio 8. Quantos divisores nós temos aqui? 1, 2, 3, 4. Se ele tiver mais de 2, ele já é composto. Por isso que o 8 ele é um número composto. Vamos verificar quantos divisores tem o número 9. O 9 ele divide por 1, divide por 3 e divide pelo próprio 9. Então, ele já tem 3 divisores. Então, ele é um número composto. O 9, vocês alunos costumam confundir um pouco. A maioria acha que ele é primo por ele ser um número ímpar. Mas o 9 não é primo, ele é composto porque ele tem 3 divisores. O número 15 também é um número composto. Quais divisores o 15 tem? Então, o 15 tem como divisor o número 1, da divisão exata, né? 15 dividido por 1. Ele tem como divisor o número 3, 15 divide por 3 e dá resto 0. Ele tem o número 5 como divisor, 15 divide por 5 e deixa resto 0, né? E ele tem como divisor ele próprio. Então, quantos divisores ele tem? 1, 2, 3, 4. Se ele tiver mais de 2 divisores, ele é um número composto. Então, o 15 é um número composto. Mesma coisa vale para o número 20. Vou verificar primeiro. Quantos divisores ele tem? É mais de 2? Se for mais de 2, ele é um número composto. Então, 20 divide por 1, certo? 20 divide por 2. 20 divide por 3? Não divide, não dá resto 0. Divide por 4? Divide, então 4 também é divisor. Divide por 5? Divide. 20 dividido por 5 dá exato e dá resto 0. Qual é o próximo divisor do 20 que nós teremos aí? Número 10. Então, se vocês não conseguirem chegar no 10 direto, vão tentando. O 6, o 7, o 8 e o 9. Vocês vão ver que ele não é divisor, porque ele não deixa resto 0. E o último divisor do 20 é ele mesmo. Olha só quantos divisores o 20 tem. Então, se ele tiver mais de 2, ele é um número composto. Bom, pessoal, chegamos ao final dessa aula
Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho, que eu tenha conseguido passar um pouquinho do meu conhecimento para vocês. Agradeço muito por terem me acompanhado, espero que tenham feito os exercícios junto comigo aí no caderno para praticar também. E gostaria de mandar um beijo e um abraço para os meus alunos lá da Escola Monsenhor Henrique Nicopelli. Até a próxima!